A história das mulheres é muitas vezes marcada por histórias de opressão feminina que se prolongaram por centenas de anos. Para a maioria da história humana inicial, as mulheres eram vistas como propriedade ou troféus, e não como seres humanos. Entretanto, mesmo que a maioria das mulheres não subisse à proeminência até anos mais recentes, houve várias mulheres ao longo da história que fizeram nome e garantiram seu lugar nos livros de história por toda a eternidade. Hoje vamos dar uma olhada em 10 das mais belas mulheres da antiguidade. Se você pudesse viajar no tempo e conhecer qualquer uma dessas mulheres, qual delas você escolheria e por quê? Nos diga nos comentários. Princesa Kadjar. Embora houvesse muitas mulheres ao longo da história que os homens consideravam particularmente bonitas, poucas se comparam à grande princesa Kadjar. Sua beleza na época era inigualável, mas ela pode não ter a beleza típica que todos nós vemos hoje. A princesa viveu entre os séculos 19 e 20, e dizer que possuía as qualificações da beleza moderna seria um exagero. Com o passar dos anos, os padrões de beleza mudaram drasticamente. A princesa Kadjar não é exceção a esta regra, pois era conhecida por ser uma mulher particularmente grande, que tinha um bigode proeminente. Hoje em dia, tornou-se padrão para a maioria das mulheres remover qualquer indicação de pelos no corpo, embora seja completamente natural que as mulheres sejam tão peludas quanto os homens. No entanto, ao contrário deste padrão moderno, os pelos do corpo das mulheres foram tidos em grande consideração em algumas partes do mundo ao longo de toda a história. A princesa Kadjar foi amplamente considerada uma das mulheres mais belas que já viveu, e usou sua beleza em seu benefício. Ela se tornou uma figura política proeminente e desempenhou um papel importante nos direitos das mulheres ao longo da história persa. Embora ela só tenha vivido há cerca de 100 anos, figuras proeminentes na história da mulher não se tornariam uma figura de destaque por várias décadas, mesmo que ainda existam certos países em todo o mundo que se recusam a permitir que as mulheres tenham direitos iguais aos dos homens. É um mundo estranho em que vivemos. Ana de Mendoza de Lacerda. Ana de Mendoza de Lacerda foi uma mulher de destaque na política ao longo da história hispano-portuguesa. Ela é mais conhecida através das histórias de Friedrich Schiller e de Giuseppe Verdi, tornando-se conhecida como a princesa de um olho só. Ela fez o seu nome numa época em que as mulheres se intrometendo na política eram completamente inéditas. Ela usou não apenas seu marido, mas também um amigo próximo, para influenciar a política espanhola e deixou uma impressão duradoura na Holanda. Na época, a Holanda era parcialmente dominada pela Espanha, mas sua influência permaneceria por muitos anos ainda. Ela é conhecida por expor vários segredos políticos, vendendo informações aos rebeldes na Holanda, que esperavam desesperadamente pela liberdade. Ela trabalhou ao lado do secretário de Estado da Espanha como espiã, mas os dois acabaram sendo expostos e seu reinado acabou abruptamente. Os dois foram ambos presos, com os guardas da prisão e todos que a conheceram, descrevendo-a como uma pessoa particularmente animada. Entretanto, ela também foi descrita como sendo inegavelmente bela, apesar do fato de ter perdido um olho muito cedo. De qualquer forma, ela era uma jovem muito poderosa e única, por isso faz sentido que sua história tenha sido compartilhada por tantos historiadores e políticos ao longo dos anos. Catarina a Grande. Catarina a Grande é um nome com o qual muitos de nós provavelmente estamos familiarizados. Ela é uma das governantes mais famosas de todos os tempos. Ela fez seu nome quando as mulheres de sua época estavam sendo oprimidas mais do que nunca. Ela é conhecida por ser uma das mulheres mais poderosas que já viveu e se tornou uma governante na Rússia por muitos anos. Ela trabalhou ao lado de outros líderes russos e influenciou diretamente a vida da maioria dos cidadãos russos por várias décadas. O que torna sua decisão tão impressionante e única é que ela não era nem mesmo uma russa. Ela, na verdade, veio da época do Império Alemão e uma vez se casou com o czar. Seu papel no desenvolvimento do Império Russo
durante o século XVIII, não pode ser afirmado o suficiente. Entretanto, um dos aspectos menos conhecidos de sua época como governante é que ela era conhecida por ser extraordinariamente bela. Ela é conhecida por ter sido uma mulher com muitos amantes e que recebia certos favores desses homens em troca de seu tempo particular. Ela é normalmente representada com curvas muito proeminentes e pele e simetria muito bonitas. Por todos os meios, ela foi a encarnação viva da mulher ideal de seu tempo. Cleópatra. Cleópatra é mais conhecida por ser uma das mulheres mais bonitas da história, pelo menos durante sua época. Ela foi uma das últimas governantes do Egito Antigo, antes de seu eventual desaparecimento. Ela também é conhecida por ter sido amante de pelo menos 2 imperadores romanos proeminentes, provavelmente explicando como ela foi capaz de ajudar o Egito a prosperar por um tempo tão longo. Além disso, ela é frequentemente lembrada como sendo uma mulher muito forte e independente, governando seu povo com um punho de ferro e se afirmando sempre que necessário. Ao contrário de muitas outras mulheres ao redor do mundo que viveram durante este período, Cleópatra estava indo muito bem sem precisar da ajuda de um homem. No entanto, sua vida estava longe de ser fácil. Inúmeros ataques foram planejados contra ela e seus filhos, alguns dos quais se acredita terem sido gerados pelo famigerado Júlio César. Cleópatra teve muito sucesso ao longo de sua vida, mas depois que ela faleceu, o Egito quase imediatamente entrou em colapso. Sem um líder forte que pudesse ajudar a aliviar as tensões com outros países, o país não conseguiria se manter por si só. Ana Bolena. Ana Bolena tem uma história muito impressionante, porém trágica. Ela era conhecida por ser extraordinariamente bonita, mas seu visual deslumbrante tomou um lugar secundário à influência que ela teve sobre o povo da Inglaterra. Ela se tornou bastante famosa depois de se tornar uma das 6 esposas de Henrique VIII. Mesmo sendo apenas uma das 6, ela se tornou uma das mulheres mais populares na política da época, com ela continuando a ser o foco de muitos filmes e programas de televisão, até os dias de hoje. No final de tudo isso, ela perdeu sua vida de uma maneira muito horripilante. Durante seu tempo com Henry, ela viu a Inglaterra abandonar a Confederação Católica em troca do estabelecimento da Igreja Anglicana. Afinal de contas, foi dito e feito, ela e seus seguidores se beneficiariam muito do tempo de Henry no poder. Entretanto, uma perda de confiança levou-a a perder a vida, embora ela continue sendo uma figura proeminente na história europeia até os dias atuais. Mumtaz Mahal. A vida e os tempos de Mumtaz Mahal levaram à construção de um dos edifícios mais impressionantes já criados. Ela era a esposa do imperador da Índia, o Grande Mogol. Ela era conhecida em todo o país por sua beleza cativante, mas também por quão dependente o imperador era de sua esposa. Os dois tiveram 14 filhos juntos, provando que seu amor era imortal e verdadeiro. Entretanto, após dar à luz a seu último filho, ela perdeu sua vida, marcando o fim precoce de seu maravilhoso casamento. Isto levou o imperador a uma crise, depois que ele não teve mais sua esposa para se apoiar. Mumtaz é conhecida por ter um impacto maciço sobre seu marido durante toda a sua vida. Ela não só era conhecida por ser incrivelmente bela, mas também por ser muito compassiva. Depois que ela faleceu, o imperador mandou construir o Taj Mahal em sua honra, usando como cemitério para sua falecida esposa. Correu o boato de que depois que ela faleceu, os cabelos do imperador quase imediatamente ficaram brancos por causa do estresse e do luto. Cristina da Suécia. Cristina da Suécia teria sido a primeira mulher a sentar-se no trono europeu. Ela fez o seu nome de muitas maneiras diferentes, sendo um de seus traços mais interessantes o fato de ter sido criada de modo semelhante ao que teria sido um jovem menino. Ela era a herdeira do trono, mas até este ponto, esse trabalho tinha sido reservado exclusivamente aos jovens homens. Isto ajudou a moldar toda a sua vida. Havia rumores que circulavam sobre ela ter uma vida amorosa secreta, com sua regência sendo intimamente ligada ao conflito da Reforma na Europa.
Durante muitos anos ela governou a Suécia, pois o país estava profundamente perturbado, mas ela conduziu o país através de várias batalhas e guerras bem-sucedidas, enquanto tentava esconder seu catolicismo do público. No final de tudo isso, ela foi parar no exílio em Roma. Histórias sobre seus muitos amantes e sua personalidade incomum continuam ecoando pelo país até hoje, com ela sendo considerada uma mulher que estava vários séculos à frente de seu tempo. Nefertiti. O busto de Nefertiti é um dos itens mais populares em exposição em Berlim. A história por trás de Nefertiti é muito interessante, pois disse que ela governou o Egito, junto com seu marido ao longo do século XIV a.C. Na época, o império foi incrivelmente bem-sucedido, com o Egito sendo um dos países mais proeminentes do mundo. Disse que sua beleza cativou seu marido, tendo ela uma grande parte da forma como ela governava o país. Não sabemos muito sobre como ela era. Então não sabemos se sua beleza era amplamente reconhecida ou se estava simplesmente nos olhos de quem a contemplava. Seja o que for, ela é conhecida por ser uma das primeiras mulheres governantes na história mundial e desempenhou um papel importante na forma como os direitos e opiniões das mulheres moldariam o mundo nos próximos anos. Elizabeth, da Áustria-Hungria. Uma das histórias mais populares sobre mulheres nobres nos países de língua alemã é a história de Elizabeth, da Áustria-Hungria. Ela foi esposa do imperador da Hungria e tornou-se uma imperatriz, desempenhando um papel importante na política durante todo o reinado de seu marido. Ela era amplamente conhecida por sua beleza, mas também teve uma criação muito trágica, que a levou a tomar o trono na Áustria. Ela era conhecida por ter sido oprimida por sua própria família, principalmente pelas mãos de sua sogra, que queria fazer com que seu filho conseguisse seu caminho. Elizabeth nunca foi autorizada a abrir suas asas e explorar verdadeiramente tudo o que ela havia planejado para a política na época. Independentemente disso, ela continua sendo uma mulher muito importante e popular na história política até hoje, com sua bela aparência, lhe valendo um lugar nos livros de história. Joana d'Arc. A história de Joana d'Arc pode não se encaixar muito bem em muitas dessas outras histórias, pois ela é conhecida por ter mantido seus cabelos curtos e muitas vezes vestidas com roupas masculinas. Às vezes ela chegava até a usar armadura, levando a muitos escândalos na época. Para piorar a situação, ela também falava frequentemente sobre ter visões divinas, mas essas nunca foram comprovadas. Independentemente disso, ela é mais conhecida por ajudar a pôr fim aos 100 anos de guerra que assolaram a França e a Inglaterra ao longo da Idade Média. Sinalizando esperança para todo o povo oprimido na França, ela montou à frente do exército e ajudou a libertar muitas partes do país durante seu reinado. O que eventualmente levou ao seu fim foi sua insistência em se vestir e parecer um homem. Ela foi considerada uma herege pela Igreja e acabou na fogueira. Entretanto, ela havia deixado uma impressão duradoura na França, com o país finalmente se libertando dos ocupantes apenas alguns anos após sua morte. Obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.